Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho a acústica agora, o estudo do som ou as ondas sonoras. Vamos entender um pouquinho algumas propriedades e características do som, ok? A gente vai começar falando um pouquinho dos tipos de ondas, tá? Apesar de a gente pegar mais especificamente do som nesse vídeo aqui, mas eu acho que não dá para a gente separar um pouco de outras ondas eletromagnéticas, por exemplo, né? Então o som ele é chamado de uma onda mecânica e a gente tem, por exemplo, a luz para a gente poder comparar, que é uma onda eletromagnética. Qual que é a diferença? Vamos pegar alguns exemplos aqui. As ondas mecânicas é, por exemplo, o som, tá? O som de uma pessoa falando, de um instrumento musical, de sei lá, uma pedra caindo no chão, qualquer som produzido, né, a gente classifica aqui como onda mecânica. As ondas do mar, por exemplo, são ondas mecânicas. As ondas sísmicas são aquelas ondas de terremoto, por exemplo, elas são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, tá? O raio-x, que é utilizado aí quando você tem alguma fratura. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas, né, no aparelho de micro-ondas. Qual é a diferença das duas? As ondas mecânicas ou as ondas relacionadas ao som, por exemplo, elas necessitam de um meio de material para se propagar. Então elas não se deslocam, por exemplo, onde não tem algum material. E a luz, o raio-x, por exemplo, eles não necessitam de um meio material. O que é esse meio material? Qualquer coisa que ajude essas ondas a se propagar. Por exemplo, o som ele se propaga nos materiais sólidos. Então, sim. Por exemplo, quando você bate numa porta que está fechada, a pessoa escuta do outro lado. Então, o som se propagou pela porta. O som se propaga pela água, se propaga pela água, é um outro meio material. O som se propaga pela água, por exemplo, na comunicação que os peixes fazem entre si, tal. Então o som se propaga pela água. Você consegue ouvir um barulho que é feito dentro da água. E o som se propaga pelo ar, tá? Então o ar ele é o melhor meio de propagação para nós, por exemplo, ouvirmos o som. Nós estamos acostumados muito com o meio de propagação em relação ao ar. Só que se a gente pensar bem, o som ele se propaga muito melhor em outros materiais. Ele se propaga melhor nos materiais sólidos, depois ele se propaga muito bem nos materiais líquidos e muito menos no gasoso. Tá? Você vai escutar muito melhor o som se propagando por um sólido, ok? Na verdade, assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa você encosta, uma pessoa está martelando um trilho de trem, por exemplo, e você está a uma determinada distância dele, alguns metros de distância. Se você encostar o ouvido no trilho do trem, você vai escutar o som se propagando pelo trilho, pelo sólido, mais rápido do que ele vindo pelo ar. Você vai perceber ele vindo pelo sólido mais rápido do que ele vindo pelo ar, ok? Então o som ele precisa de um meio material, seja ele até o ar. O ar a gente pode falar, mas no ar não tem nada. Não, o ar tem partículas de gases que vão ajudar o som a se propagar. Tá? Então aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, a mulher aqui está tocando uma flauta. Essa aqui é a propagação do som. Ó. O som se propaga em ondas, por isso que é chamado de ondas. O estudo do som é o estudo das ondas sonoras. Ele se propaga até chegar no ouvido da pessoa que está absorvendo esse som aí, tá? E a luz, por exemplo, ela não necessita de meio material. Ela se propaga em meios transparentes ou translúcidos, mas ela não se propaga em meios opacos. Então, por exemplo, a luz não atravessa a madeira, por exemplo, ela acaba ficando retida na madeira, já o som ele atravessa a madeira com mais facilidade. As formas de propagação, vamos analisar então aqui, complementando um pouco isso aí. Ó. Se ocorrer uma explosão no espaço, fora da atmosfera terrestre, tipo aquelas naves espaciais, assim, quando explode, é possível ouvir o estrondo? Então a resposta é não. Tá? Não é possível ouvir estrondo. Por que não é possível ouvir estrondo? Porque no espaço não tem ar. E o som, para se propagar, ele precisa de partículas, ok? Isso é importante a gente lembrar. Precisa ter partículas para o som se propagar. O som ele se desloca vibrando as partículas, ok? Então eu falando e uma pessoa ouvindo o que eu estou falando, o som no caminho ele está vibrando partículas até chegar no ouvido da pessoa. Então no espaço não é possível que isso aconteça, ok? O som, aqui mais uma observação do lado aqui, ó. O som ele se desloca em todas as direções, porém necessita desse meio material para se propagar, ok? E o som ele encontra obstáculos também, tá? Então a gente tem, por exemplo, a reflexão do som, né? Quando o som bate e volta, a gente vai falar disso logo mais, hein? Vamos falar da velocidade de propagação. Olha a velocidade de propagação do som, ó.
340 metros por segundo. O que significa isso? Em cada segundo o som anda 340 metros. Então, se passar um segundo, o som anda 340 metros. 2 segundos, ele vai andar 680 metros. 3 segundos, assim por diante, vai somando esses 340, né? E a cada segundo ele percorre essa distância aqui, ó. Transformado para quilômetros por hora, só para a gente comparar com a velocidade de um carro, por exemplo, ó, o som é muito rápido, tá? Ele se desloca a 1.234 quilômetros por hora, tá? Então é uma velocidade razoavelmente boa, tá? Nada comparado com a velocidade da luz. A velocidade da luz ela anda a 300 mil quilômetros por segundo. Cada segundo ela anda 300 mil quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, 300 mil quilômetros é a velocidade, é a distância média da Terra para a Lua. Então a luz ela demora exatamente um segundo para sair da Lua e chegar na Terra, ok? Em quilômetros por hora aqui a gente tem esse número aqui, ó, 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora é a velocidade da luz. Tá? Aqui tem uma perguntinha aqui, ó. Uma perguntinha não, uma observação, né? Durante uma tempestade, você primeiro enxerga o clarão do relâmpago e depois o barulho do trovão, certo? Isso porque a luz se desloca mais rápido que o som, a luz é muito mais rápida que o som, por isso que acontece isso. Você primeiro enxerga o brilho, né, a luz do relâmpago e depois escuta o barulho, tá? E a luz aqui, uma outra curiosidade, ó, a luz ela demora em torno de 8 minutos para percorrer a distância do Sol e da Terra, tá? O Sol e a Terra, a distância é de 150 milhões de quilômetros. Então demora mais ou menos 8 minutos para a luz que sai do Sol chegar aqui na Terra, ok? Vamos lá falar para a frequência do som. Como a gente falou agora, o som ele se propaga através de ondas sonoras. Se a gente pudesse enxergar o som, a gente ia observar isso aqui, ó, o ar fazendo uma vibração assim, ó, como se fossem ondas. Isso aqui como se fosse, aqui acho que talvez fica melhor de enxergar, ó, as partículas de ar vibrando, ó, elas vão vibrando, vão oscilando, vão vibrando, vão oscilando, até chegar, até esse som ser transmitido para o ouvido da pessoa que está escutando. Então aqui é uma fonte sonora, tudo que emite som é chamado de fonte sonora, tudo que recebe o som é um captador de som, né? Um receptor sonoro, ok? Então a gente representa em forma de ondas aqui as ondas sonoras, tá? E aí vamos entender a frequência, ó. Quando a gente tem muitas ondas, né, numa determinada distância aqui, ó, a gente tem muitas ondas chegando, a gente diz que a gente tem uma alta frequência. E quando a gente tem uma quantidade baixa de ondas chegando aqui, a gente tem uma quantidade menor de ondas, né? A gente tem uma baixa frequência. Então, se a gente pegar a mesma distância aqui, ó, olha quantas ondas que a gente tem aqui, ó, várias ondas. Enquanto aqui a gente tem somente 4 topos aqui, né? A parte mais alta da onda aqui, né? Então a gente tem uma baixa frequência, tá? Vamos entender um pouquinho melhor essa história da frequência, ó. Os seres humanos, eles conseguem captar sons, né, em frequências, então a gente escuta sons em frequências diferentes de outros seres vivos, tá? Os humanos, eles escutam de 20 Hz, Hz é a unidade de frequência, tá? Até 20 mil Hz. Os cães até 50 mil Hz, os morcegos até 120 mil Hz. Por isso que a gente fala que os cães eles têm o ouvido mais apurado que o ser humano, né? O ser humano ele ouve até 20 mil Hz, enquanto os cães conseguem captar até 50 mil Hz. Isso aqui não está ligado à intensidade do som, aquilo que a gente costuma falar de altura, tá? É uma frequência do som, o modo com que o som se propaga, tá? Nessa tabelinha aqui a gente tem mais alguns exemplos, ó. Então aqui, ó, o ser humano até 20 mil, ó, em lilás aqui, cor-de-rosa, são sons produzidos, a gente pode produzir sons até 1.100 Hz, e a gente pode captar sons até 20 mil Hz, ok? Mas o mais importante agora é a captação, tá? Então aqui, ó, um golfinho pode captar sons até 150 mil Hz, uns cães até 50 mil Hz, os gatos até 65 mil Hz e os morcegos até 120 mil Hz. Então, por exemplo, os golfinhos e os morcegos, eles têm uma percepção sonora infinitamente melhor que a nossa, ok? Quando a gente falar de altura do som, a gente não está falando de frequência, tá? A gente está se relacionando, ó, sons altos, a gente está falando da intensidade do som. Quando a gente fala de altura, sons agudos e sons graves, ok? Então, aí, quer dizer, a altura do som está relacionada com a frequência, né? Então, ó, a frequência, sons altos são sons mais agudos, tá? E sons baixos são sons mais graves, né?
O volume que a gente costuma falar, né? A gente fala assim, aumenta o volume do rádio, ou não aumenta o volume do celular. Ele está ligado com a intensidade. Tá errado falar altura, ok? Altura é sons agudos e sons graves. Tá bom? É importante a gente falar disso aqui. É possível enxergar o som? Ou é possível armazenar o som? Então a resposta é não. Tá? Você fala assim, mas eu tenho uma caixa de som que nem está representado aqui. Isso aqui é um material que produz o som, ele não armazena o som. Tá? Então a gente não pode nem enxergar uma pessoa gritando, por exemplo, aqui a gente não consegue enxergar o som saindo dela, e a gente não consegue enxergar, né, a gente não consegue armazenar o som também, ok? O som é uma forma de energia, né? Reflexão e refração. E aí a gente vai pegar ainda um ganchinho para falar da absorção do som aqui, né? Reflexão é justamente o eco, tá? Reflexão é quando o som reflete. Olha aqui, ó, um exemplo legal. Uma pessoa grita próximo de uma montanha e ela escuta aquele eco, né? Aquela imitação da voz. Isso aí é justamente a reflexão do som. Quando o som bate em determinado local, e volta e a pessoa consegue captar ele de novo. No ambiente fechado também existe o eco, que às vezes você não consegue perceber porque a acústica do local é muito boa, né? Às vezes um ambiente pequeno, né? Então aqui a gente tem o som que é refletido. Quando o som passa de um meio de propagação para outro, então, por exemplo, quando você bate numa porta e a pessoa escuta, ele está passando da madeira para o ar. Então, a gente tem uma refração do som. E a absorção do som é quando o som é absorvido e não é passado para o outro lado. Então, a gente tem essas três características aqui. A reflexão quando ele volta, a refração quando ele passa de um meio para o outro e a absorção quando ele é retido, ok? Vamos falar agora da escala de decibéis. A escala de decibéis é a intensidade do som, é justamente aquele que a gente gosta de falar de altura do som, tá? Olha só essa escala de decibéis. Ó. Então, por exemplo, uma respiração tem em torno de 10 decibéis. Duas pessoas sussurrando, falando bem baixinho, em torno de 30 decibéis. Tá? Uma conversa normal aqui, ó, em torno de 55 decibéis aproximadamente. O trânsito ele já começa a ser classificado como alto, tá? Então, como sons altos. O barulho de um caminhão, por exemplo, 75 decibéis. A partir daqui, ó, a gente começa a chamar de poluição sonora. São sons que podem trazer algum prejuízo para a pessoa que está ouvindo. Tá? E aqui a gente tem o helicóptero é muito alto, 95 decibéis, um trombone 110 decibéis, um motor a jato aqui, ó, 125 decibéis aproximadamente, fogos de artifício, se estiver muito próximo, 135 decibéis, e 140 decibéis é o limite do som, né, que você pode suportar, ok? Se você ouvir sons desse aqui, pode tentar aproveitar, que pode ser que seja o último que você escute, que você pode ter uma ruptura total da, do ouvido tímpano, né? E você perder a sensibilidade ao som e perder a audição, ok? Então é muito perigoso isso aí, tá? E o timbre é justamente a característica que diferencia uma coisa da outra. Então você sabe que é uma pessoa cantando, que é um piano tocando, que é um violino, que é um cara tocando guitarra, justamente pelo timbre, ou seja, pelo modo com que esse som se propaga, se desloca no espaço. Ok? Isso aqui é uma outra característica fundamental do som. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí e até.